Boa tarde, você que está chegando agora, ou boa noite, se você vai ver esse vídeo amanhã, bom dia! Não importa o momento, não importa a hora, mas se você está vendo esse vídeo, você está participando, desfrutando, degustando do mais puro néctar do mundo da geografia. Se você fosse se referir a mim, se alguém falasse, eu me chamo Berg, mas Berg do quê? Qual Berg? É um meme, é um viral aí, né? Que tá falando. Eu chamaria Berg do quê? Berg o louco? Berg o doido? Berg o professor de geografia? Berg aquele que invade seus sonhos? Bom, gente, na última aula aqui aos alunos do primeiro ano do ensino médio, a turma E, que matriculado na escola municipal, municipal de ensino fundamental e médio Mário Borelli Tomás, nós estávamos falando sobre estruturas rochosas e as estruturas geológicas, né, e os tipos de rochas. Vamos relembrar aqui o que são essas geológicas, beleza? Bom, nós vimos aqui então três tipos básicos de estruturas geológicas, que são os dobramentos modernos, os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Os dobramentos modernos, ou vamos começar pelos escudos cristalinos. Os escudos cristalinos, eles são mais antigos, segundo a geologia, da era do período pré-cambriano, que data aí cerca de 2 bilhões de anos atrás, e aí as primeiras formações rochosas. Os escudos cristalinos, eles são mais desgastados devido ao intemperismo, devido ao processo de erosão. Com o desgaste, né, desses escudos cristalinos, por isso que são escudos, porque são desgastados, são antigas formações que sofreram muito desgastes. Parte dessa matriz rochosa que foi desgastada, todo o sedimento foi levado para as áreas mais baixas, que formaram então uma área de depósito de sedimentos, que ou são as bacias sedimentares. Os escudos cristalinos, então, eles são compostos por rochas de matrizes rochosas antiquíssimas. Então é aqui onde nós encontraremos recursos minerais metálicos, por exemplo, como ouro, como ferro, entre outros, que tem um valor de mercado, tem um grande valor de mercado. Nas bacias sedimentares é onde recebe sedimentos. As bacias sedimentares podem estar entre um escudo cristalino e um dobramento moderno, né, no interior de um continente, mas também as bacias sedimentares podem ser localizadas nas áreas oceânicas, porque o oceano nada mais e nada menos é do que uma grande bacia sedimentar, onde recebe todos os sedimentos que vêm por erosão do vento, da chuva, das águas dos rios e dos próprios mares, né, que causa a erosão marinha nas encostas das rochas. Então há um depósito de sedimentos nas encostas dos oceanos, aqui nas encostas continentais que estão banhadas pelo oceano. Então as bacias sedimentares, em modo geral, recebem esses sedimentos. Esses sedimentos, claro, eles são minerais, mas ao mesmo tempo que ele recebe sedimentos minerais, nós não podemos descartar que nessa bacia sedimentar, tanto a que está no continente quanto a que está no oceano, essas bacias sedimentares também são ricas em materiais orgânicos, porque nós estamos falando de bilhões de anos. Então houve sim, em outros momentos, coberturas vegetais, houve sim depósito orgânico de animais, insetos, vermes e
qualquer tipo de espécie vegetal ou animal que foram depositadas. É nas bacias sedimentares que nós podemos encontrar uma grande quantidade de matéria orgânica fossilizada. Nas áreas continentais, é muito comum nós encontrarmos nas bacias sedimentares as áreas carboníferas, as formações de carvão. Né? É aqui onde nós encontramos as formações, né, dos carvão mineral. Você pode encontrar, não estou dando certeza, tá? Mas é mais comum você encontrar uma reserva, uma jazida mineral de carvão mineral numa bacia sedimentar. Não quer dizer também que numa bacia sedimentar você não possa encontrar um resíduo mineral metálico como ouro, como prata, como ferro. Você também pode encontrar, só que numa concentração bem menor do que nos escudos cristalinos ou nos dobramentos modernos. Tranquilo? Então, quando nós vemos a extração mineral ocorrendo para extração de ferro, você vai encontrar sempre nas áreas de escudos cristalinos. Quando você ouve falar de extração mineral de resíduos fósseis, como carvão mineral, você vai encontrar em bacias sedimentares. Lembrando que os oceanos também são áreas de bacias sedimentares e você vai encontrar nos taludes, né, próximo à costa continental, é nos taludes que você... Ai, a caneta tá bem ruim, né, viu? É nos taludes que você irá encontrar os bolsões, né, as reservas de petróleo para serem exploradas posteriormente, devido à formação geológica, devido ao depósito de sedimentos de matéria orgânica, no caso algas, e aí forma-se o petróleo. Bom, é possível também nós encontrarmos petróleo em bacias sedimentares continental, por exemplo, numa área onde foi no passado um pântano. Esse pântano foi soterrado, toda a matéria orgânica desse pântano ficou ali confinado por milhões de anos e mais tarde temos ali uma jazida mineral, né, uma reserva de petróleo. Então nós falamos sobre isso, sobre os dobramentos modernos e os escudos cristalinos, eu derrubando tudo aqui. Beleza. Aí, a próxima parte que nós devemos falar é sobre os tipos, né, de unidades de relevo que tem dentro dos dobramentos modernos. Porque a gente falou, eu esqueci aqui de falar dos dobramentos modernos. Eu falei dos escudos cristalinos, das bacias sedimentares. Corta essa parte, vamos voltar aqui. Ninguém viu, hein? Vamos lá. Os dobramentos modernos. Esqueci de falar aqui dos dobramentos modernos, pessoal. O que acontece? Dobramentos modernos é a formação mais recente, mais nova, por isso o nome moderno, devido ao encontro de placas tectônicas, o sorgimento, então há esse dobramento, né, quando uma placa acaba empurrando a outra e a que está por cima acaba se elevando. É onde estão as formações montanhosas. No Brasil nós não temos dobramentos modernos. O território brasileiro é composto de bacias sedimentares e escudos cristalinos. Há um outro termo também que as pessoas gostam de utilizar, que são dobramentos antigos, né? Eu não gosto muito, mas dobramentos antigos eram antigas áreas de dobramentos, antigos picos de montanhas, de morros, que foram sendo desgastadas ao longo do tempo e agora só tem morros, tá? Os morros, por exemplo, no Brasil, seria ali a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, né? As áreas de serra, quando nós vamos ao litoral, nós passamos por uma espécie de... Fazer aqui, deve fazer a aspa aqui, ó. Dobramento antigo, tá? Mas normalmente nós classificamos o território brasileiro em bacias sedimentares e escudos cristalinos. Dentro de bacias sedimentares e escudos cristalinos, nós temos aí as unidades do relevo, que aí nós já aprendemos lá no 6º ano, nós estamos retomando,
que é montanhas, planaltos, planícies e depressões. É basicamente isso. Se nós formos olhar as formas de relevo, basicamente é esse mesmo desenho aqui das estruturas geológicas. Segue a mesma estrutura, segue o mesmo padrão. Só que aqui nós estamos falando dos minérios, tipo de rocha nós encontramos, né? Os recursos, o tipo de atividade mineral que nós podemos fazer dentro dessas estruturas geológicas. Então, utilizando esse modelo, essa estrutura, nós seguimos então para classificar. O que é dobramento moderno são as montanhas e um conjunto de montanhas formando as cordilheiras ou as cadeias de montanhas. As bacias sedimentares são compostos por duas situações. As bacias sedimentares, elas são classificadas entre planícies e depressões. Os escudos cristalinos são as áreas de planalto. Então, escudos cristalinos é onde nós iremos encontrar os planaltos. E os planaltos são formados. Aí vem um caminhão para me atrapalhar, espero que está todo mundo ouvindo. Então vamos continuar de boa aí. Então, escudos cristalinos nós temos morros, nós temos montes, as serras, né, que são os conjuntos de morros. Também nós temos nas áreas de planalto muito comum na região central do Brasil, né? E não é à toa que aquela unidade do relevo eles denominam de escudo do Brasil Central. É onde encontramos muitas chapadas, chapadões, né? Topos de morros que foram desgastados e são praticamente planos, né? E aí é uma das formas, é um dos elementos que compõem os planaltos. E eu só vou apagar aqui e colocar de novo a definição correta do que é cada uma. Voltando aqui para mim, pessoal. Pegaram aí, né? O que são o que são as estruturas geológicas e as unidades das formas de relevo. A minha câmera tá beleza, viu? Vamos lá. Se ficar torto, repara não, gente. Então, quando nós falamos de dobramentos modernos, sobre unidade do relevo, eu devo lembrar e associar os dobramentos modernos com montanhas. Eu devo lembrar e associar com montanhas, as cordilheiras. É nos dobramentos modernos da América do Sul que nós temos a Cordilheira dos Andes, já falei sobre isso, né? Que é um encontro de placas tectônicas que, devido ao choque, há um soerguimento do relevo formando essas grandes cadeias de montanhas que é os Andes. O mesmo acontece na Cordilheira do Himalaia, o mesmo acontece na Cordilheira dos Alpes na Nova Zelândia, também dos Alpes na Europa, as montanhas, as cadeias de montanhas rochosas nos Estados Unidos. Então, os exemplos são vários, beleza? Então, cadeias de montanhas está dentro da estrutura geológica de dobramentos modernos. Então a primeira unidade de relevo que nós vamos trabalhar aqui é cadeias de montanhas. Então no Brasil não há montanhas, já sabemos disso. Depois das montanhas nós temos os planaltos. Tanto as montanhas quanto os planaltos estão em constante processo de erosão, que nós também chamamos de intemperismo, que é a ação do vento, do sol, do calor do sol, da chuva, das águas dos rios, né, das geleiras, que causam o desgaste dessa rocha, que causa a destruição e leva o sedimento para as áreas mais baixas. Então, os planaltos, quando falamos de planaltos, o processo de erosão dos planaltos é muito maior que o processo de sedimentação. Sedimentação é o processo de depósito dos sedimentos. É o momento em que todo aquele transporte de material rochoso que foi destruído, fragmentado, ele agora é depositado numa área mais baixa. Então, o processo de erosão dos planaltos é muito intenso e grande. Então, nos planaltos,
não estou dizendo que não haja depósito de sedimentos nos planaltos, mas o processo de erosão é maior do que o processo de sedimentação. Tá? E vale lembrar que os planaltos, em alguns casos, como os dobramentos antigos, já foram montanhas nos passados. Muitas regiões de planalto foram montanhas, picos de montanhas no passado, e que com um intenso processo de desgaste, não tem uma altitude tão elevada quanto das montanhas, e os picos, né, não é um relevo tão acidentado quanto das montanhas também, porque com o processo de desgastes, o morro ele já vai sendo esculpido, os picos, né, desses morros vão sendo esculpidos, não tão acidentado quanto das montanhas, que são processos que continuam intensamente. O processo de dobramento moderno, a formação de montanhas, é um processo contínuo, né, que continua crescendo. As montanhas continuam crescendo a cada tremor de terra, a cada terremoto que há na região. Na região, quer dizer, uma placa tectônica está se deslocando sobre a outra, está sorguendo o relevo das montanhas. Então sempre vai ser uma região acidentada. Já nos planaltos, não há esse movimento de crescimento, só há movimento de desgaste. Só movimento de desgaste. Isso que diferencia planalto de montanhas. Montanha está crescendo. Planalto um dia já foi grande, só que ele só sofre desgaste, cedendo sedimento de suas rochas e solo. Isso é planalto. A planície, ela está num processo maior de depósito de sedimentos. Então a planície ela só recebe sedimentos. Professor, e no meio disso tudo, nós temos sim as depressões. As depressões podem ser depressões continentais, né, entre os planaltos, entre montanhas e planaltos, ou simplesmente entre planaltos também, mas há depressões absolutas que estão abaixo, as depressões que são comuns e as depressões absolutas, profundas, que estão abaixo do nível do mar. Mesmo dentro de um continente, mesmo no interior de um continente, essa depressão, o processo de erosão foi tão intenso que ela chega abaixo do nível do mar. Quando nós consideramos as altitudes, o nível do mar é o nível zero, né? E aí, se você tem uma região que chegou a 0 metros a nível do mar e ainda continua profundo, então você começa a fazer a contagem, né, negativa, né? Quantos metros abaixo do nível do mar aquela região está? A 100, 200, 300? Então, quanto você mais desce, mais profundo. Isso também nós chamamos de cotas batimétricas, que são as áreas profundas. As cotas batimétricas, elas podem estar associadas tanto aos oceanos, mas também aos lugares continentais, que não estão imergidos por águas de rios, oceanos e nada disso. Tá? Tranquilo aí, uma região que é depressão absoluta, a região do Mar Morto, né? Lá na terra de Israel, o país de Israel, nós temos a depressão absoluta do Mar Morto. Aliás, deixa eu fazer um negócio aqui. Eu ganhei um presente, né? Ganhei um presente do meu pai. Eu nem tirei do saquinho, porque, nossa, eu tenho até medo de... É um mapa de Israel em alto relevo, respeitando, né, as altitudes. E você vê aqui na região do Mar Morto, né? Se você conseguir perceber aqui, não sei se dá para perceber o relevo, nós temos aqui as falhas, né, de morros, montanhas, e aqui nessa região, devido a uma falha geológica, ocorre aqui uma área de depressão absoluta. Nessa região ainda é possível caminhar, tudo, é uma área continental, e até chegar ao Mar Morto você vai descendo abaixo do nível do mar. E é um presente que eu ganhei. É raro você encontrar um mapa
de relevo representado por cores e em alto relevo. Gostei muito do presente, tá? Beleza, pessoal? Então vamos voltar aqui só para condensar o assunto. Para condensar esse assunto aqui. Então vamos lá. O perfil é muito parecido, muito semelhante com o das estruturas geológicas. Não muda muita coisa não. Então nós temos de novo, ó, professor, tá bem parecido mesmo. Então nós temos as montanhas, né? As montanhas, nós temos os planaltos, as depressões, os planaltos, outras depressões aqui, mais um planalto, e depois as planícies, beleza? As planícies, então, nós temos aqui um tipo de planície, que é as planícies, elas recebem sedimentos tanto no litoral, né, as planícies litorâneas. Nós também temos planícies fluviais, que recebem, que são áreas que recebem constante sedimento por causa dos rios. Um exemplo é a planície do rio Amazonas. Nós temos planícies em áreas de baixa altitude. Não é absurdo você ver uma planície no topo de uma montanha, viu, gente? Não é absurdo não, você pode ter uma planície no topo de uma montanha, tá? Mas não vamos confundir aqui no momento. Então aqui a montanha, aqui um tipo de depressão, vou fazer uma seta aqui, planalto, depressão novamente, e aqui planalto novamente. Tranquilo? Lembra muito aquele desenho das estruturas geológicas. Aqui agora nós atribuímos os nomes das unidades do relevo, tá? É claro que depois das unidades do relevo nós atribuímos também alguns nomes dos elementos de cada unidade do relevo aqui. No planalto nós temos as chapadas, nós temos os morros, as serras, que o planalto tem várias formas específicas de relevo aí. Tranquilo? E eu vou encerrar por aqui. Nesse primeiro momento, eu vou deixar ainda um outro vídeo para falar de forma mais específica sobre outras formas de modelação do relevo, de outras formas de ação, né, que são as forças endógenas, as forças internas. Vamos voltar a falar de novo das forças endógenas para explicar o que é o movimento de orogênese, uma palavrinha que vira e volta aparece, mas o que é esse orogênese? Por que usa essa palavra? E outra palavrinha que sempre aparece e confunde, epirogênese. O que é orogênese e o que é epirogênese? Eu só posso dizer basicamente que é orogênese, movimento horizontal das placas tectônicas que formam as montanhas. As epirogênese é um movimento que vem também da força interna, mas é um movimento vertical, que favorece o soerguimento e o rebaixamento do relevo, né? E eu acho que a gente já falou também um pouco sobre o movimento de epirogênese, mas eu não dei o nome aos bois. Eu falei uma formação rochosa, que nós atribuímos o nome de basalto colunar, mas eu não dei o nome ali do movimento que ocorreu, se era epirogênese ou orogênese. Então hoje também vou falar sobre esses dois tipos de movimento, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus e bons estudos!